Claro que sim. Isso significa não é só uma ajuda ao Brasil, é a manutenção do estado das coisas no Mercosul, nem na integração, mas na região, de uma forma geral, incluindo a América do Sul em geral, né? Que o Brasil, nós queiramos ou não, é um foco de estabilidade, é o país que ainda contém uma posição de força econômica. Quem e de diria, hein, democracia. professor? O Brasil, ainda com todos esses problemas, ainda está... Eu acho que isso é bom para a gente perceber. A gente tem que dar o valor àquilo que é verdadeiro e criticar aquilo que é ruim. Claro. O Brasil conseguiu, pelo menos em relação aos vizinhos, uma situação muito boa do ponto de vista de avanços democráticos, avanços institucionais. O Chile é um país que talvez se encontre numa situação melhor economicamente, fez um ajuste mais eficiente. O Chile hoje exporta muito, tem uma economia mais ajustada. Ainda tem a fratura do abandono, da despedida do Pinochet, né? Uma sociedade dividida politicamente, mas se consolidou como democracia. Então o Chile talvez seja um foco melhor, do ponto de vista relativo. Mas é um país bem menor, que tem virado para a Ásia, tem um mercado grande na Ásia, um exportador grande de cobre, quer dizer, é um outro desenho. O Chile tem um outro desenho. O Brasil, em relação a todos os outros parceiros sul-americanos, é um foco de estabilidade, e eu acho que o FMI ou as instituições internacionais vão ser sensíveis para isso. E ver se continuar esse processo de relativa instabilidade no Brasil, pode dar um efeito aí dominó, e aí não se sabe o que pode acontecer na Argentina daqui a 3 meses, ou no próprio Uruguai, ou no próprio Paraguai. Aí eu não sei, eu não acho que vai acontecer nada de ruim. Acho que o mundo vai, os próprios americanos vão prestar atenção. Um depende do outro e sabe-se, né, as potências têm que se conscientizar disso, né? O mundo hoje é muito mais complicado do que era 10 anos atrás. Ele é mais interdependente. Você vê, há situações como essa que o próprio governo, as próprias instituições não conseguem conter. Quer dizer, a interdependência é tão grande, o fluxo de capitais é tão violento, e os mercados são tão integrados, que a gente depende muito do que acontece fora e da percepção que se tem fora. Mas o Brasil depende demais, né? Ou não? Não é só o Brasil, todos os países, quer dizer, todos os países que conseguiram se integrar, porque tem uma boa parte dos 194 países do mundo, 100 países já estão excluídos, tá certo? Não fazem parte desse jogo. Aí dos outros, eu diria que 40 países, mais ou menos, estão integrados nesse jogo de interdependência. São países como o Brasil, eu dou outros exemplos, a Turquia, a Índia, a China, a Rússia, a própria África do Sul, o México, que são países médios, que têm conexão, que têm produção, que têm consumo, que têm força bélica, que têm liderança regional. Esses países estão integrados de alguma maneira. E o mundo já percebeu que se deixar eles numa situação de instabilidade, eles podem cair para o outro lado, e aí o efeito pode ser muito perverso para o mundo inteiro. Tá certo. E eu queria falar um pouquinho sobre o Mercosul. Eu tenho ouvido alguns especialistas dizendo que o Mercosul está com os dias contados, corre grande risco de acabar. Eu queria saber sua opinião sobre isso. O Mercosul vive um momento muito ruim. Claro, se cada um dos participantes vive, claro que... Também é muito ruim dizer que o Mercosul acabou. Eu acho que a gente deve evitar isso. Quer dizer, a União Europeia demorou 50 anos para chegar no ponto em que está. Passou por enormes dificuldades, e a assimetria entre os países em 1957, quando assinou o Tratado de Roma, era muito menor do que a assimetria que existe entre Brasil e Argentina e Paraguai e Uruguai, né? Então, as nossas dificuldades são muito maiores para fazer um processo de integração. Em 10 anos, conseguiu-se muito. Estabilizou-se as democracias até onde deu. Criou-se um comércio, um mercado interno, trocou-se muito em mercadoria, em serviços. Isso é um progresso importantíssimo. Os países passaram a se conhecer melhor. Há uma integração do ponto de vista das armas e da segurança, da energia atômica. Quer dizer, isso não se faz assim. Não é qualquer país do mundo que consegue fazer. O Mercosul tem muito valor. O momento atual é muito complicado, né? Mas não pode acabar. Eu não acho que... Não pode acabar de maneira nenhuma. Eu acho que é um momento aí de latência, vamos dizer. Não vai ser muito simples voltar a um processo de integração tão dinâmico, mas eu acho que ainda é o ponto fundamental da política externa brasileira a relação com a Argentina, né? Acho que a gente tem que acreditar como país, o cidadão comum tem que acreditar, apesar de a gente pensar muito em futebol, essas coisas, tem que acreditar que o nosso parceiro é a Argentina, que a Argentina tem que se recuperar, que o Brasil tem que abraçar a Argentina, as empresas brasileiras têm que investir na Argentina. Está acontecendo isso. E o Mercosul vai renascer devagar, né? Se a gente
apostar de que tudo acabou e o Brasil tem que seguir um caminho autônomo, individual, isso vai ser um erro trágico, porque nenhum país mais no mundo moderno consegue se inserir no mercado de forma independente. A não ser a China, que é um caso à parte, tem um outro sistema, um outro modelo político. Os outros países todos estão em processo de integração regional. Bom, eu aproveitando sua presença, professor, eu queria falar um pouquinho sobre a ALCA, que é um assunto também que ficou muito em moda, digamos assim, ocupou várias vezes algumas manchetes e acabou morto novamente. Eu digo a inserção do Brasil na ALCA, a participação do Brasil na ALCA. Eu queria saber a sua opinião. Será que o Brasil está preparado para participar da ALCA ou serviria para uma escada de países mais poderosos? Não, a ALCA é o seguinte, a ALCA é importante colocar, ainda é um processo, ela não existe, né? Ela pode ser que não exista. Certo. Mas o que é a ALCA? A ideia é de se integrar 34 países do hemisfério, com exceção de Cuba. Né? Os Estados Unidos correspondem a 76% do PIB da ALCA. Se você coloca Canadá e México, que acompanham o NAFTA, esse número vai para 86%. O próximo país nessa escala de riqueza e de poder é o Brasil, que tem 6%. Todos os outros países, são 28 países, compõem 14%. Então, as negociações da ALCA significam basicamente uma negociação de acesso ao mercado americano e dos americanos ao acesso ao mercado brasileiro. Certo. Sem querer desprestigiar ninguém. Mas é esse o jogo. Então é uma relação fundamental para o Brasil. Desigualdade. Desigualdade. A assimetria permanece, pior ainda do que é no Mercosul, pior do que é na Europa, muito mais, a assimetria entre os poderes. Nós temos a maior nação do mundo. Os Estados Unidos têm 31% do PIB mundial, 40% do gasto em defesa. Quer dizer, não dá para comparar, não tem condição. Claro. E o Brasil, então, tem que negociar com muita cautela. A ALCA tem muitas oportunidades se o acesso ao mercado americano for disponibilizado em alguns produtos que nos interessam. Então, o que nós não podemos fazer é disponibilizar o nosso mercado e não ter acesso ao mercado americano nos setores que nos interessam. É esse que é o jogo. E do ponto de vista interno, o Brasil tem que fazer uma série de ajustes. Tem que reduzir a carga fiscal na produção, tem que reduzir o custo do Brasil, tem que modernizar os portos, tem que fazer uma série de coisas, porque isso implica em competitividade. Senão, os nossos produtos não vão ser competitivos, a gente não consegue competir nesses que a gente já é e em alguns outros que a gente pode ser produtos no mercado externo. Então tem um ajuste interno que tem que ser feito. É por isso que a negociação é complexa, porque ela tem que lidar com interesse externo, mesmo, né, professor? E com problema interno. O Brasil tem que ganhar também, né? Eu acho que não tem sentido entrar num jogo desse e não ganhar nada, ou ganhar pouco. Melhor não entrar. Com certeza. Só que tem o risco de não entrar e perder o fio da história. Então é uma sutilidade aí. Então temos muito aí que estudar, então, planejar. Prestar muita atenção nisso, todos nós. Ok. Eu agradeço a presença, a entrevista do professor da Universidade de São Paulo, melhor dizendo, cientista político da Universidade de São Paulo, que deu uma aula hoje para a gente aqui no Conexão Brasil sobre o Mercosul, falou sobre Brasil, mercado financeiro, sobre Argentina, Paraguai, Uruguai. E a gente se despede aqui com o professor. Boa noite, professor, muito obrigada. Obrigado, prazer. E boa noite para você também. Nós nos vemos amanhã aqui no Conexão Brasil.